Olá pessoal, eu sou a Paty, você está no canal Del Cosplay e hoje é dia de revisão de Boku no Hero Academia. E que episódio, hein, meus senhores? Esse é o episódio que eu estava mais esperando para ser animado dessa temporada. Mas antes de começar eu vou pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal se ainda não é inscrito, compartilhar o vídeo com os amigos e nos seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí embaixo para vocês. Então, bora começar! E esse episódio ele começa com as memórias do All Might, ele conversando com a mestra dele, a Nana Shimura, sobre os desejos dele, sobre o que ele quer fazer, sobre ele querer ser herói. Ele fala que a cidade ela precisa de um símbolo da paz, um suporte, um pilar que as pessoas possam se apoiar, que elas possam contar. E ele quer ser esse pilar porque o sonho dele é viver num mundo onde as pessoas sorriem felizes juntas. E ele fala que ele vai ser esse pilar, que ele vai ser esse símbolo da paz. E aí a Nana Shimura ela ainda pergunta, mas mesmo sem você ter nenhuma individualidade, até porque todos os portadores do One for All, eles não podem ter nenhuma habilidade, porque senão eles não suportam. A pessoa não pode nascer com duas individualidades. Até então, né? Tirando Todoroki. Então ela fala assim, mesmo sem individualidade, você quer ser um herói. E ele fala, quero. Então você vai ser um herói. Aí voltando lá pra Kamino, a gente vê que as pessoas estão empolvorosas, estão tentando sair da cidade, porque a cidade tá sendo atacada pelo vilão, então tá todo mundo com medo de morrer. Então elas estão desesperadas, estão seguindo as orientações da polícia, que tá tentando evacuar todo mundo da cidade. E nisso, o Deku, ele liga pro Todoroki e fala, olha, Todoroki, aqui desse lado foi um sucesso, a gente tá com o Kachan, o resgate deu certo, mas aí ele fica se perguntando se ele realmente deveria ter deixado o All Might sozinho, se eles deveriam ter saído de lá, ou se eles deveriam ter ficado lá pra ajudar o All Might, porque ele sabe da condição dele, que ele tá fraco, que ele não consegue usar 100% da força dele, então ele fica todo preocupado pensando que, será que ele fez a coisa certa em sair de lá e deixar o All Might lutando sozinho, mesmo com o Gran Torino lá pra ajudá-lo? Aí lá no local da luta, né, o All for One, ele parece que tá em desvantagem, mas mesmo assim ele continua com a língua dele muito afiada e começa a provocar o All Might falando que ele já ouviu aquelas palavras da Nana Shimura, que era mestre dele, que ela era uma vergonha, porque ela também não tinha individualidade e ela superestimava, as ideias dela eram maiores que os poderes dela, e ela era uma vergonha pra ele, que era o criador do One for All. E aí ele começa a provocar e o All Might ele cai nas provocações e vai bater de frente com ele, só que ele é jogado de volta com o poder dele, né? Ele quase acerta o helicóptero dos jornalistas, mas aí o Gran Torino entra na frente e fala, olha, Toshinori, não é assim, você tá caindo de novo nas provocações dele, não, você não precisa ficar ouvindo ele, que ele tá te provocando de propósito. Da outra vez que você fez isso, você ganhou um buraco na barriga, então por favor, se acalma e não dê ouvidos a ele. E aí ele continua, ele fala, olha, não adianta você ficar batendo de frente com ele, você tem que pegar ele desprevenido, se você bater de frente não vai dar certo, então você tem que ser mais esperto do que ele pegar ele de surpresa. E essa luta toda, ela tá sendo transmitida, né? O pessoal tá gravando, tá transmitindo para o país inteiro. E o pessoal começa a perguntar, cadê os outros heróis? O All Might tá lutando sozinho com aquele vilão que tá batendo de frente com o herói número 1 e ele não tá dando, parece que não tá dando conta, que ele parece que tá cansado. E cadê os outros heróis que não estão lá para ajudá-lo, né? Eles começam a questionar e os alunos, eles sabem a dificuldade que é ser um herói e a dificuldade que é enfrentar aqueles vilões, como eles são fortes. E o Deku, ele teme pela segurança do All Might, porque ele sabe que ele não tá forte o suficiente e ele sabe que ele, de certa forma, ele não tem certeza se ele vai conseguir derrotá-lo, e aquelas pessoas falando aquilo, falando, nossa, mas cadê os heróis? Ah, mas o All Might tá lá, o All Might ele vai derrotar ele, o All Might é o nosso herói, ele vai dar conta do recado. E ele tá todo preocupado, ele não sabe o que fazer. E o All for One, ele percebe que a população tá insegura quanto aos heróis, que depois dos ataques do Shigaraki, seu grupo, ela perdeu um pouco da confiança nos heróis, então ela tá meio que dividida, ela sabe que ele vai fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo ela pensa assim, cadê os outros? Eles só lutam por dinheiro, será que ele vai dar mesmo conta? Elas começam a perder a confiança, e aí ele começa a provocar o All Might. Ele fala que assim como ele matou todos os amigos dele, destruiu tudo que ele construiu, ele matou a mestra dele, e também vai matá-lo e vai expô-lo ao mundo e vai mostrar que ele não é tudo isso que ele aparenta ser, mas só que em vez de mirar no All Might, ele mira numa pessoa que tá ali, a Esma, uma das pessoas que ficaram no meio dos escombros. E ele sabe que o All Might, como herói, ele é aquela pessoa que se sacrifica para poder proteger os outros. E ele não vai se preocupar em levar o dano. E esse ataque do All for One foi o que faltava pra destruir o All Might de vez. Ele já tava todo fraco, ele já tinha mostrado assim, parte dele já tava mostrando fraqueza, e esse ataque foi o que faltava pra ele se expor e mostrar sua forma debilitada pra toda a população, porque tava tudo sendo gravado, né? Então o segredo do All Might foi exposto, né? A forma dele debilitada, a forma dele indefesa foi exposta à população.
なんだあの骸骨。皆さん見えますでしょうか。オールマイトがしぼんでしまっています。E o All for One, não perdendo a oportunidade, começa a provocar ele ainda mais. Nossa, que herói é esse? Que esqueleto é esse? Que herói número 1 é esse? Que pessoa esquelética? Como que você consegue ser o herói número 1 nessa forma? Mas aí o All Might, ele responde, olha, eu posso ter essa aparência, eu posso estar fraco, posso ter essa aparência frágil, mas o meu espírito, que é o espírito de ser um símbolo da paz, você não vai conseguir arrancar de mim. 私の心は以前平和の象徴。ひとかけらとて奪えるものじゃない。 Aí vendo que nada do que ele falava conseguia abalar o espírito do All Might depois de toda aquela conversa que ele teve com o Gran Torino, o All for One, ele começa a apelar e começa a jogar sujo e fala para o All Might que, sabe o Shigaraki que você tanto odeia, aquele menino que você sempre tá tentando parar, aquele vilão que você sempre tá tentando lutar contra, ele é neto da sua mestra. Você sabia disso? E ele fica despedaçado. E não só isso, o All for One, ele também sabe de todo o relacionamento que ele tinha com a mestra, tanto que ele começa a fazer os mesmos símbolos que ela fazia no rosto, assim. Se você quer ser o herói ele não salva só a pessoa fisicamente, ele também salva o espírito da pessoa. Então, mesmo que você esteja cansado, mesmo que você esteja perdendo a luta, jamais perca o sorriso, porque é o sorriso que dá esperança às pessoas. どんだけ怖くても自分は大丈夫だっつって笑うんだ。世の中笑ってるやつが一番強いからな。 E o espírito do All Might, com essa revelação, ficou despedaçado. Ele começa a se sentir culpado por tudo que ele fez pelo menino, porque ele fala, como ele é neto da minha mestra e eu não fiz nada por ele, como que eu deixei ele virar um vilão. E então, o espírito dele acorda de novo com aquela moça que ele salvou da outra vez. Ela começa a pedir socorro pra ele, fala, por favor, me ajuda. E aí, como uma forma de Genkidama, assim, as pessoas começam a falar, All Might, você é o cara, All Might, nos salve, derrote o vilão, todo mundo, vença, por favor, tal. E o Gran Torino fala pra ele, olha, você tá ouvindo essas pessoas, elas, mesmo depois que você mostrou a sua forma verdadeira pra elas, elas ainda acreditam em você. Não é a sua forma que dita o que você é o jeito que você é o herói que você é pra elas, é o símbolo da paz que você representa. Então ele fala assim, você está ouvindo essas pessoas, All Might? Elas estão chamando o seu nome. お前に憧れ、お前のようなヒーローになりたいと願う生徒たちの声が。 E aí o All Might, ele se recorda das palavras de sua mestra, que fala que quando você se sentir que está no limite, você lembra da sua origem, lembra de todos aqueles que cederam a sua força, que juntaram a sua força, que são a esperança do povo, sobre o seu sonho, que é viver num mundo onde as pessoas possam sorrir felizes e em paz. E ele fala, eu ainda tenho muita coisa pra fazer, por isso eu não posso morrer aqui. ヒーローは守るものが多いんだよ、オール・フォー・ワン。だから負けないんだよ。 E nesse tempo, o Edshot, o Endeavor e o Kamui Floresta chegam ao local da batalha depois de dar conta lá dos gnomos lá no outro esconderijo. E aí eles falam, olha, All Might, a gente tá esperando, você é o único que pode salvar essas pessoas, você é o único que pode derrotar esse vilão, você mesmo com essa aparência, você é o nosso herói número 1. E a gente vai fazer o que a gente pode. O que eles fazem? Eles pegam as pessoas que ficaram nos escombros, os restantes dos sobreviventes, levam embora pra deixar ele lutar em paz com o All for One. E aí os dois se preparam pra lutar, para ter o seu desfecho final, a batalha. E o All for One, ele percebe que o All Might, ele tá lutando só com os resquícios do One for All, que ele já passou pra alguém. Inclusive, ele sabe que ele passou pro Midoriya esse poder, então ele começa a juntar várias individualidades, mesclar várias individualidades pra formar um super combo, a super combinação suprema das suas habilidades pra poder ele combater o All Might. E aí o All Might, mesmo em desvantagem, ele relembra as palavras de sua mestra sobre sua origem, sobre o poder dele que é passado de geração em geração, e esse poder, ele é carregado de esperança e com os poderes das outras pessoas que cada um acumulou durante as gerações, e que ele ainda não pode deixar o Midoriya sozinho, que ele tem muito ainda do que ensinar pra ele sobre como controlar aquele poder. Então por isso ele vai derrotá-lo e ele não pode morrer ali. Então ele põe fim à sua luta com o All for One, dando um golpe certeiro no vilão, e isso extingue para sempre a sua chama do One for All. United! Stay out! さらばだ。One for all. Aí, com o vilão derrotado, todos vibram a vitória do All Might, que deixa a seguinte mensagem: 次は君だ。
A população, ela entendeu assim que ele quis dar uma mensagem para os vilões que futuramente viriam a atacar o QG dos heróis, ou atacá-lo, né, pessoalmente, mas a mensagem que o Midoriya entendeu foi um pouco diferente, é que o próximo seria ele que teria que dar conta de se livrar dos vilões, porque tudo que o All Might poderia ter feito, ele já fez, e que agora cabe ao Midoriya ser o novo pilar da justiça. Nas cenas do próximo episódio, vemos as consequências da operação de resgate e o destino de All Might e Midoriya agora que a batalha terminou. Quais serão as consequências de tais atos e o que fazer a partir de agora? Gostou dessa análise? Deixe seu like e se inscreva para não perder o nosso conteúdo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!